Para a gente conseguir resolver vários dos problemas sociais que a gente tem, a gente precisaria que o comportamento de muitas pessoas mudasse. Por isso, a gente precisa pensar em políticas públicas e como que elas vão interferir nas escolhas das pessoas. É sobre isso que a gente vai conversar no episódio de hoje do Pareamento. Meu nome é Henrique Ângelo, eu sou um cientista comportamental. Esse é o Pareamento, um projeto do Instituto Par para promover um diálogo entre as ciências do comportamento e outras áreas da sociedade. Para conversar sobre as escolhas e políticas públicas, eu chamei duas pessoas super especiais. Obrigado por ter topado, César, Flora. Muito bom ter vocês aqui comigo. Eu vou apresentar a Flora primeiro. A Flora ela é economista pela USP, mestre em administração pública e governo pela GV, é cientista comportamental, né? Ela liderou iniciativas de aplicação de insights comportamentais em políticas públicas na Prefeitura de São Paulo. Atualmente trabalha no Banco Mundial com foco em saúde e atividade física, além de ser embaixadora da ASICS no movimento Mente Sã e Corpo São, além de ser uma corredora, né? Que eu tive a oportunidade de ver lá no Instagram dela. Ela é professora no INSPER também, né? Ela dá uma disciplina de Ciências Comportamentais e Políticas Públicas. É isso, né, Flora? Sim. E vai lançar um livro também? Ah, sim. Mês que vem lançamos aí o livro A Cabeça do Corredor. Então, falando sobre ciências comportamentais aplicada à corrida. Nossa, que legal. Não, depois, quando tiver lançado, a gente deixa a descrição aqui para quem estiver ouvindo, assistindo, poder conhecer também o trabalho. E pode contar que eu também vou querer ler, tá? Tô super curioso. É um prazer. E a gente vai ter aqui com a gente também o César Rocha. Cara, o César, ele é psicólogo especialista em História e Filosofia da Ciência pela UEL, mestre pela Universidade Federal do Paraná, doutor pela UFSCar, fez estágio na Duke University, tem pós-doutorado pela USP, né, pelo Instituto de Psicologia da USP, é professor na Fundação Santo André e de vários cursos de especialização em clínica analítico-comportamental, além de ser terapeuta de adolescente, adulto, casal. E ele tem investigado como a análise do comportamento pode ser aplicada para favorecer o engajamento das pessoas em vários níveis, né? Acho que eu tentei resumir um pouco aqui as coisas que você tem falado. E, cara, além disso tudo, a primeira vez que eu apareci, que eu tive a oportunidade de falar em um programa na internet, foi o César que me entrevistou há 10 anos atrás. Né? E já mostra quanto tempo que a gente se conhece. Foi no saudoso Boteco Behaviorista, junto com Felipe Epaminondas, enfim, nós chamamos um canal. E acho que foi o início dessas iniciativas de divulgação científica, da qual acho que o Pareamento é hoje uma expressão muito legal. Então estou bem feliz de estar aqui, ainda mais com uma amiga tão especial como a Flora. Obrigado, Henrique, pelo convite. Gente, muito bom. Não, obrigado mesmo por vocês terem topado, pessoal. Gostoso demais estar aqui. Depois, no final, vocês deixam os contatos pro pessoal e tal. Bora começar o nosso papo? Bora. Sim. Cara, vamos começar com uma pergunta só para aquecer, tá? Por que a gente escolhe o que a gente escolhe? Pergunta fácil. Tranquila, né? Um aquecimento. Não, é uma pergunta um pouco existencial, né? Eu diria também. Livre-arbítrio, determinismo, tantas questões filosóficas por trás. Não sei como que você começaria. Do ponto de vista da economista, depois do psicólogo, talvez. Acho que eu vou trazer, então, essa perspectiva da economia mais clássica, né? Para iniciar o papo. Mas por que a gente escolhe o que a gente escolhe? Se a gente aplicar essa perspectiva de um economista que busca racionalizar a realidade, escrever modelos, né? Que tentem trazer essa perspectiva mais geral do porquê que as pessoas se comportam dessa forma. E acho que isso é um ponto muito importante. Muitas vezes a gente associa economia a finanças, a dinheiro, mas economia, na verdade, é o estudo de escolhas, né? A alocação de meios escassos para fins alternativos. É uma frase, assim, que muito me marcou durante a graduação. E que, sim, isso envolve o campo das finanças, dos recursos, mas também tantos outros, né? Educação, saúde, ou todas essas escolhas sociais que a gente vai poder discutir aqui. E do ponto de vista, assim, desses modelos, uma pessoa, ela busca maximizar a sua utilidade, que seria um termo para o seu bem-estar, talvez, né? Para o quanto ela traz de usufruto, e cada um tem a sua perspectiva subjetiva disso, então cada um teria a sua própria função, utilidade.
e vai reagindo de acordo com as restrições orçamentárias ou de outros recursos e os incentivos que existam ali. E sempre vai, então, fazer a escolha que vai maximizar, que é o que a gente fala, né? Ou seja, vai levar ao melhor resultado, vai maximizar o seu payoff. Então, você parte de certos pressupostos de que a pessoa vai fazer uma escolha racional. Então, vai fazer aquilo que mais vai dar um lucro, mais vai dar o resultado qualquer que seja, num contexto de mercado, num contexto de sistema. Então, isso é muito importante, porque não é que os economistas negligenciaram o fato de que muitas vezes a gente faz decisões que não fazem o menor sentido, né? O que, eu não sei, emoções existem, ou enfim, N coisas. Mas sim que num contexto de interação, então, de mercado, onde as pessoas estão lá interagindo, se você não se comporta dessa forma racional, você vai ficar para fora. E os erros, eles seriam aleatórios. Então, não faz sentido estudar o erro. Se a gente está buscando uma ciência que é capaz de modelar a escolha, então a gente vai olhar para o que é previsível. E aí, a grande chavinha, que acho que é o que a gente vai poder discutir aqui com mais profundidade, foi essa virada de entender que esses erros, eles não são imprevisíveis. Na verdade, são erros sistemáticos. Erros, né? E aí a gente pode discutir também se são erros ou não, mas desvios do que seria considerado ótimo, que são sistemáticos e que são influência de uma série de fatores internos, externos, sociais, ambientais, e que, portanto, devem também ser incorporados a estes modelos econômicos. E aqui já super comecei a falar e me empolguei, trazendo o contexto da economia comportamental. Perfeito, daqui a pouco a gente fala do Taylor. E pra você, pra um psicólogo, por que as pessoas escolhem como escolhem? Eu fiquei pensando agora também como introduzir, falando da psicologia de um modo geral, para chegar nas ciências do comportamento e na análise do comportamento em particular, que é a ciência do comportamento que eu estudo. Eu acho que a psicologia, em geral, são diversas escolas de psicologia. Todas elas vão ter modelos de causalidade particulares, né? O que causa o comportamento do ponto de vista de analista do comportamento é diferente do ponto de vista de um psicólogo existencialista, do ponto de vista de um psicanalista, do ponto de vista de um psicólogo cognitivista. Mas todas elas, em alguma medida, vão tentar prover uma resposta para isso, né? Por que as pessoas escolhem da maneira como elas escolhem? Do ponto de vista... Então, diferentes psicologias vão dar diferentes respostas para isso. Algumas vão olhar mais para os determinantes, de repente, da primeira infância. Outros vão olhar para como que isso faz sentido para sua autorrealização pessoal, né? Do ponto de vista mais existencialista, humanista, talvez. Do ponto de vista da análise do comportamento, a gente busca os determinantes na relação do organismo com o seu ambiente. Então, vai valer para a escolha em humano, para a escolha em não humano. Para análise do comportamento vai ter nós vamos ter especial interesse talvez em algo que daria para se aproximar do conceito de incentivo na economia, que são para as consequências do nosso comportamento. E daí tem toda uma área na análise do comportamento que a gente estuda isso sobre qual que é o efeito de diferentes tipos de consequências sobre o comportamento, né, ou diferentes recompensas, para falar de um ponto de vista, né, mais leigo, né, o que a gente chamaria do ponto de vista mais técnico de, por exemplo, esquemas de reforçamento, né, como que a apresentação dessas consequências pode ter um efeito diferencial sobre o comportamento, como que a gente se comporta em função delas, mas também o que acontece, o contexto antecedente de nós fazemos essas escolhas, como daí tem outra área que tecnicamente a gente chama de controle de estímulos, que tem a ver com aquilo que no ambiente nos insta a agir de uma maneira ou de outra maneira, né? Então, de uma história anterior. Né? Exatamente, sempre olhando, né, para a história pregressa do sujeito, né? Para análise do comportamento, a gente sempre vai analisar o comportamento em termos de histórias filogenética, ontogenética e cultural, né? Então, a filogênese é aquilo que nós herdamos dos nossos antepassados, que está impresso, enfim, no nosso código genético. A ontogenética, desde que a gente foi concebido até a morte, e a cultural, aquilo que existe para além de você propriamente como indivíduo. A análise do comportamento se foca sobretudo em questões ontogenéticas, então, né, as relações que vão nos moldando ao longo da vida, né? E aí eu acho que tem bastante coisa em comum com a economia do ponto de vista dos incentivos, que é uma coisa que a economia estuda muito, mas também do ponto de vista de como o contexto nos insta a agir de uma maneira ou de outra, que aí eu acho que vai ter muita aproximação com isso que a Flora definiu como economia comportamental, como a gente vai poder falar daqui a pouco. Em algum momento você falou uma questão que eu acho interessante também da gente discutir, que é sobre a questão das escolhas conscientes ou inconscientes, né? Até o momento que a gente seja capaz de descrever o que controla o nosso próprio comportamento,
tudo é em alguma medida inconsciente, né? Então, porque o termo inconsciente, acho que ele ficou muito capturado por perspectivas psicológicas que parecem estranhas às ciências do comportamento, psicanálise, psicodinâmicas e tudo mais. E que, inclusive, a gente já viu que não é, porque a gente trouxe já psicanalistas aqui no pareamento e tal, ou seja, dá pra gente estabelecer uma conversa e tem coisas muito legais, né? Tem uma citação do Skinner que ele fala que todo comportamento é, a princípio, inconsciente. E é depois que você é capaz de descrever as relações que o caracterizam que ele se torna consciente. Então, de certo modo, sim. Né? Tomamos muitas escolhas inconscientes até que sejamos capazes de descrevê-las. E acho que, enfim, é daí que... Acho que o segundo ponto é como que a gente interfere nisso. E aí tem diferentes maneiras de interferir nisso. Não, isso faz sentido. Por exemplo, isso que vocês falaram, né? Das escolhas e de como o mundo se organiza, os recursos que você tem ou não. Claro, tudo isso é importante para as escolhas, né? E nesse sentido, as escolhas nem sempre são conscientes. Ou seja, eu às vezes estou comprando um negócio e nem percebo. É quase como se eu estivesse fazendo as coisas meio que no automático. Exato. Né? Acho que mais do que consciente, eu gosto muito de usar essa palavra, automático. Porque acho que inconsciente dá às vezes a ideia de que é uma coisa que eu faço meio, não sei, hipnotizado, manipulado, tipo, que eu nem percebo, né? E eu acho que é mais essa questão do automático, ou seja, que minha atenção, ela não tá direcionada para isso. Eu não paro, penso, pondero, decido e, portanto, ajo conforme essa tomada de decisão, mas sim eu vou reagir. Não tenho essa atenção direcionada. E aí, grande parte, a grande maioria das nossas escolhas ocorrem dessa forma. Ocorrem de forma automática e sob influência de uma série de fatores. E acho que a nossa capacidade de tomar essas decisões mais deliberadas está justamente em, talvez, redirecionar para onde o curso de decisões automáticas está indo, né? E que é um pouco a dicotomia entre o sistema 1 e o sistema 2, que é também um dos grandes pontos aí, né? Um dos grandes temas dentro dessa área das ciências comportamentais, da economia comportamental, que permite a gente diferenciar de que tem escolhas que talvez não sigam esses pressupostos de racionalidade. Esse sistema 2 seria esse sistema que olha para essas questões também relacionadas à irracionalidade. O sistema 1 é o automático, é o mais impulsivo. O sistema 2 é o racional, digamos assim. Será que essa escolha consciente ela é sempre melhor? Ou seja, será que eu preciso sempre, essa escolha racional, eu preciso sempre escolher de maneira racional? Ou será que é importante também a gente ter algumas escolhas que a gente tem no dia a dia só... Né? Um exemplo. Sim. Se eu de manhã eu parasse para olhar todas as roupas que eu tinha para escolher qual eu usaria, muito provavelmente eu ia demorar muito, ia chegar atrasado para trabalhar, né, um monte de coisa. Então eu deixei já meio organizadinho ali, eu tenho já uma parte do guarda-roupa que é só a roupa que eu saio para trabalhar, então dia de sair para o trabalho eu só pego a roupa lá e vou. Vocês acham que seria importante eu ter esse período para eu olhar e racionalmente tomar a decisão ou não? Eu adoro essa pergunta, porque ela é super importante, né? Muitas vezes, acho que mesmo dentro do campo, tem um pouco o discurso de que a gente acha que é como o Dr. Spock, porém somos mais como Homer Simpson, e meio que coloca isso de que o sistema automático é um sistema burro que leva a decisões piores, né? E que o racional dos modelos econômicos seria o inteligente. E particularmente discordo, né, dessa visão. Acho que ela é um tanto quanto ingênua, porque a nossa capacidade de ter um sistema que automatiza certas tomadas de decisão é crucial, não só para economizar energia e permitir, né, que a gente faça situações como a que você falou, então tenha bons resultados em situações cotidianas que não exijam tanta energia, mas eu acho que também até esse aspecto do o que é o ótimo, né, e o que será que se eu paro para fazer essa tomada de decisão que está processando e considerando certos payoffs, isso vai me deixar levar a um resultado que é o melhor para mim, ou maximizar é sempre o melhor? Será que às vezes é bom eu buscar um resultado que é satisfatório e que eu não estou, às vezes, incorporando o próprio custo de tomar essa decisão, né? O custo decisório.
Então, acho que tem aí é um tema super legal de se conversar. E, aliás, é uma das coisas que separa duas correntes dentro do campo da economia comportamental e das ciências comportamentais que segue dessa tradição, que seria meio esse olhar otimista e pessimista em relação aos vieses. Então, um que coloca esses vieses cognitivos como algo ruim, que está desviando do ótimo, e um outro que vem muito das pesquisas do Kahneman, do Tversky, do Thaler e assim se segue, e um outro que vem do Herbert Simon, que começou a propor essa questão da racionalidade limitada lá na década de 50, então é um dos grandes precursores desse movimento, e seguiu muito com a pesquisa do Gerd Gigerenzer, que é um alemão do Max Planck Institute, que também pega essa parte mais evolutiva, eu diria, e que propõe justamente que os vieses eles têm uma função, né? Tem uma razão evolutiva importante, e eles usam muito o exemplo de acho que da formiga, se eu não me engano. Se você vê uma formiga que tem que ir do ponto A e do ponto B, e ela faz um trajeto como um pouco torto, né? E a princípio você olha e vai falar, nossa, isso não é racional, seria muito mais fácil ela ter ido em um dado percurso. Mas daí quando você olha o contexto, você vê que tinham obstáculos, por exemplo, no meio do caminho, e por isso que ela fez esse zigue-zague, e portanto isso foi o mais racional, o mais inteligente dentro daquele espaço. E, enfim, estou me alongando de novo, mas essa é uma distinção super importante mesmo de se fazer. Porque é isso, né? A gente tá num mundo que demanda da gente muitas escolhas o tempo todo. Sim. Né? E será que a gente consegue facilitar isso? Facilitar sempre é bom? Quais são as implicações? Eu acho que talvez, se nós fôssemos incapazes de automatizar muitas das nossas decisões, seria humanamente impossível viver, né? Acho que muitas delas são importantes que sejam automatizadas. E eu acho que isso que a Flora acabou de descrever mais do ponto de vista teórico, eu tendo a cada vez mais, acho que concordar com esse ponto de vista mais de uma racionalidade ecológica, né? Que eu acho que é como o Gigerenzer chama, né? A perspectiva dele, de que sempre tem uma função. E nesse sentido, eu acho até mais próximo da análise do comportamento, porque o comportamento sempre tem um porquê, né? Ele pode ser não muito adaptativo para o sujeito, né? De repente algo foi adaptativo num contexto, o contexto muda, se o sujeito não tiver flexibilidade para mudar, passa a ser desadaptativo, mas de qualquer maneira a gente sempre parte do suposto de que tem uma explicação por trás. Né? Enfim, em algum lugar do ambiente, da relação entre o organismo e o ambiente, vai ter uma explicação porquê daqueles comportamentos. Mas acho que um ponto importante e sensível dessa pergunta que você traz é, será que, enfim, aquilo que é deliberado, racional, pensado, calculado, né, seria melhor do que aquilo que é automático, impulsivo, né, não deliberado? Porque eu acho que isso é particularmente importante quando a gente pensa na questão de intervenções, né? Porque eu acho que nós vivemos numa cultura que tende a valorizar muito mais isso que é deliberado, consciente, autoconsciente, tido como racional. E quando você pensa em intervenções que pensam do outro ponto de vista, será que não seria importante, talvez, automatizar algumas decisões? Eu acho que muito facilmente você leva as pessoas a se questionarem, pera, mas isso não é manipulação? Eu não estou sendo, então, manipulado? Se vão me levar a tomar uma decisão, que eu não vou refletir sobre ela, se eu não vou parar para analisar e ponderar todos os outcomes possíveis, como que isso é diferente de manipulação, né, por exemplo? E daí eu acho que a gente começa a se aproximar do ponto das intervenções e da relação disso com políticas públicas, porque acho que como a Flora falou, né, a economia tem a ver com isso, ciências do comportamento tem a ver com isso, acho que o ponto de conexão entre as duas áreas é isso, a gente está escolhendo onde as pessoas alocam os seus recursos, onde elas alocam o seu tempo, onde elas alocam a sua atenção. A todo momento a gente está tomando escolhas, e uma política pública, qualquer política pública, o que ela quer fazer no fim do dia é mudar o comportamento das pessoas, mudar a maneira como as pessoas tomam decisão. Por que você escolhe seguir no limite de velocidade ou exceder o limite de velocidade? Por que você escolhe fazer qualquer coisa que você escolhe fazer? E nós vivemos numa cultura que é muito focada, aquela distinção que eu fiz no início sobre você pensar nas variáveis de contexto, ou no controle de estímulos envolvido num dado comportamento, ou você pensar nas recompensas, nos reforços, nas consequências daqueles comportamentos. Acho que nós vivemos numa cultura que se foca muito em manipular a consequência, então em punir ou recompensar aquilo que você quer diminuir, no caso da punição, aumentar no caso da recompensa, e cada vez mais se pensa em alternativas a esse sistema de
vigiar e punir, para usar a expressão Foucaultiana, e pensar em outras maneiras, né, de administrar a vida em sociedade sem que você tenha que recorrer a esse tipo de recurso. Porque algum grau de administração você vai precisar para ter uma vida organizada em sociedade. Quais seriam essas alternativas? Aí eu acho que a gente começa a adentrar um pouco no campo de onde as ciências comportamentais começaram a impactar mais fortemente as políticas públicas. Quando a Flora começou a descrever, ela falou sobre essa questão das heurísticas e vieses, é uma pesquisa sobre tomada de decisão que vem das ciências cognitivas lá dos anos 70, se eu não estou enganado, né? Enfim, com Kahneman e Tversky, que ganharam o Nobel depois dos anos 2000 e alguma coisa, né? Ganhou em 2002. Isso. E o Nobel de Economia, né? Que é o prêmio do banco sueco, né? Tem um nome, né, certo para isso. Mas, enfim. E por que de economia, né? Vocês estavam estudando tomada de decisão por causa disso. Porque economia tem a ver com tomada de decisão. E o que eles descobriram foi justamente que esses erros não eram tão aleatórios quanto se acreditava no início, que tem maneiras de você, manipulando o contexto que a pessoa toma a decisão, fazer com que ela escolha de uma maneira ou outra a partir desses vieses, e alguém parou e teve a ideia, por que a gente não usa isso então para fazer política pública, já que política pública tem a ver com você fazer com que as pessoas tomem decisão de uma maneira ou de outra. As pessoas escolhem separar o lixo ou não separar o lixo, as pessoas escolhem gastar mais ou menos energia, né? Ou então escolher equipamentos eletrodomésticos com maior eficiência energética, como que você escolhe que as pessoas doem mais órgãos, e daí sabe-se lá quantas vidas elas podem salvar, né? Uma nação que doa mais órgãos do que outras. Tem como fazer isso sem punir e sem usar recompensas? E o que a gente descobriu ao longo dos anos é que tem como, né? Então... Sim, total. E acho que só antes de mergulhar nisso, é super bacana o ponto que você começou a falar, porque conversa até com a própria noção de indivíduo, né? E que se a gente tem essa noção de que a pessoa sempre toma as decisões conscientes, você puxa também para um lado da culpa, da responsabilização e de ferramentas que só vão atuar para esse lado. E não de buscar entender que às vezes a pessoa faz coisas que vão contra o seu próprio, né, sistema de valores ou intenções. E como, então, ajudá-la a tornar essas intenções possíveis. E o quão maravilhoso é que a gente tem um aparato aí que permite que a gente automatize certos comportamentos, né? Então, eu trabalhei nos últimos quase 3 anos como mudança de comportamento em saúde, então atendendo pessoas com essa base das ciências comportamentais, mas que buscavam mudar seus hábitos, tipo mudar a alimentação, mudar a atividade física. E o grande sucesso é quando você consegue automatizar, né? Então, quando você faz essa mudança, vai de um padrão de escolhas, até que de tanto repetir isso, realmente fica automático, virando um hábito, ou então internalizando, vai por meio de um aprendizado, virando uma heurística decisória. E se a gente não tivesse essa capacidade de tomar decisões automáticas, o quanto de energia seria necessário para fazer muitas vezes escolhas que não são, que não tem uma recompensa imediata, né? E que você, então, tem assim uma função muito importante esse sistema de tomada de decisões automáticas, e que talvez a nossa capacidade de tomar essas decisões mais deliberadas é realmente entendendo quando que esse nosso eu automático está indo para um lugar que eu não gostaria de ir, então eu aciono o meu outro eu mais consciente e muda o trilho do trem, para que aí o eu automático continue indo pro lugar que eu quero ir. Então, eu tenho muito, não sei, acho que trabalhado internamente, mas com essa visão dicotômica, assim, de 2 eus e não de um único eu, porque acho que permitir essa ambiguidade talvez ajude muito até pra gente entender o que é uma pessoa, o que é um indivíduo, e trabalhar certas relações de culpa e de responsabilização que muitas vezes arruinam certas relações, seja na esfera individual, seja na esfera social. É super importante, acho que esse ponto que você levanta, porque é muito fácil, acho que cair num discurso meritocrático, Exato. Punitivista, né? Quando você não reconhece, né, a complexidade da maneira como nós tomamos escolhas. E esse campo acho que tem muitos achados contra-intuitivos. Acho que o mais legal da ciência é quando tem algum achado que vai contra aquilo que é mais facilmente intuído, né, pelo senso comum. Por exemplo, uma ideia que se discute muito nessa área, a questão do paradoxo da paralisia de escolha, o paradoxo da escolha. Quando você tem muitas alternativas disponíveis, de um ponto de vista clássico, né, de que você seria um sujeito racional, quanto mais alternativas disponíveis, melhor. Você vai poder comparar elas entre si e escolher a melhor possível, né, fazer a decisão mais racional possível, extrair ali, maximizar
a utilidade o máximo possível. Do ponto de vista psicológico, na prática, o que a gente vê é que não é bem assim. Na verdade, a partir de um certo limite, se você vai aumentando o número de alternativas, o processo de tomada de decisão se torna muito mais complexo, demorado, porque até você comparar todas as alternativas, se você ter que escolher uma de 20, você vai perder 19 possibilidades. Se você ter que escolher uma de 3, você vai perder só 2 possibilidades. E mais do que isso, mais do que a questão da paralisia gerada, da demora, do esforço cognitivo envolvido, o quanto você deriva de satisfação dessas escolhas também é menor, né? Tem um psicólogo muito interessante, chama Barry Schwartz, o nome dele, que estuda exatamente essa questão do paradoxo da escolha, e eles medem também isso, a questão de quanta satisfação você deriva de fazer escolhas num cenário de possibilidades ilimitadas, de alternativas ilimitadas. Agora, você imagina o que isso nos diz, inclusive para as relações humanas, né, em que você tem, sei lá, um filme ao seu alcance, você abre o streaming e tem 1 zilhão de possibilidades diferentes. Ou tem, sei lá, um date, que você tem um aplicativo, né, que você pode conhecer 1 zilhão de pessoas diferentes. A gente maximizou as alternativas, mas será que a gente tá maximizando a nossa satisfação no mesmo grau? Parece que não, porque cada vez mais você tem índices, né, de depressão, ansiedade e tantas outros transtornos psicológicos, enfim, batendo, com níveis bem preocupantes. Você sabe que a gente recebeu aqui o Saulo Gabriel no episódio de procrastinação e a gente discutiu muito sobre o quanto que isso começa a gerar... Cada escolha vai gerando uma demanda nova e essa demanda nova vai fazendo a gente se sentir mal com a gente mesmo, a gente se sente culpado, a gente tem que lidar com a não escolha, né? E eu até brinco, né? Eu falo assim pro pessoal às vezes, eu falo, cara, se você acha que ter opção é super legal... ter todas as opções do mundo é super legal, é porque você nunca ficou assistindo Netflix, só o Netflix, por horas, né? Só escolhendo o que você ia assistir. Então, faz muito sentido isso que vocês estão falando, muito bom. Tem esse movimento quase em todos os setores, né? As novidades, as inovações, vem muito nessa filosofia de que, eu consegui conectar e a gente tira um pouco as fricções e as restrições físicas. Então, se eu tenho agora plataformas digitais, eu consigo, e tenho algoritmos, e tenho uma oferta imensa, eu consigo permitir que você escolha e faça a curadoria da sua própria playlist, da sua própria entretenimento, vai em redes sociais, do Netflix no streaming, das comidas num aplicativo de delivery da vida. Então, é quase como que se todos esses, né, setores de escolhas estão nos possibilitando cada vez mais escolhas. O que, um primeiro princípio, pode parecer ótimo, mas será, né, que sempre mais escolha é bom? E será que sempre mais escolha onde você precisa comparar as opções? Então, partindo de um pressuposto talvez limitado de como as escolhas são feitas, é bom e que gera justamente essa sensação de responsabilização. Então, se eu não peguei o melhor jantar com o menor preço possível, foi porque eu fui incapaz de fazer a melhor escolha. Né? E aí a gente tem essa sensação de culpa que talvez interferindo no bem-estar, fora a sobrecarga cognitiva de um excesso de informação. E quanto menos clareza, eu acho, você tem dos seus valores, do que vai te satisfazer, mais dificuldade você vai ter de agir em função de satisfação e não maximização. Porque quando você não sabe aquilo que pode te satisfazer, você automaticamente vai agindo por maximização. Então, é o melhor benefício pelo menor custo possível, né? Então, acho que você tende a achar que isso é o melhor até o momento que você sabe exatamente o que seria capaz de te satisfazer. Eu acho que essa é a diferença entre agir por satisfação versus por maximização. Sim. Porque aí gera até uma falsa sensação de que você está escolhendo, né? Você fala, não, legal, eu tenho tudo eu posso escolher entre o Spotify e outros streamings de música. Só que no fim, às vezes talvez nem fosse aquilo que você gostaria de fazer naquele momento, ouvir uma música, talvez você quisesse, sei lá, assistir um filme, passear no parque, fazer um exercício, sei lá. Só que você... ali, não, eu tenho 2 escolhas, eu vou escolher ouvir música, só que agora eu tenho um monte. Então eu já passo muito tempo escolhendo, e aí você tem um negócio. Depois que você passa muito tempo dedicado num negócio, é mais difícil você abrir mão, né? Então, eu fico pensando até que já era uma falsa sensação de que a gente tem escolha, né? Total. E eu acho que, é que aí, né, já indo até para um campo mais filosófico, Vambora. mas o quanto, quando a gente faz essas escolhas,
não é realmente só uma influência de, tipo, algo que eu vi mais cedo, né? Ou o próprio algoritmo direcionando. Então, eu tenho a ilusão de que eu estou escolhendo, mas... Ou o que é escolha, em primeiro lugar, né? Mas parece que eu estou tomando uma escolha racional, quando, na verdade, eu fui influenciado por fatores que eu vi mais cedo, que, né, geram esse impulso automático, e eu só tenho uma racionalização após a escolha feita. Ou quanto também isso não gera uma influência para uma individualização de escolhas, onde eu tiro também experiências mais coletivas. Então, eu tive muito essa reflexão. Um dia, eu tava ouvindo rádio, em geral não costumo ouvir rádio, não dirijo, mas tava ouvindo, eu tinha um aparelho lá e comecei a ouvir por algumas semanas. E aí, eu sempre tava acostumada a ouvir Spotify, né? Escolhendo minhas próprias playlists. E foi interessante, porque apesar de não ser, assim, o que eu normalmente escolheria, foi legal ter um outro repertório, né? Entrar em contato com coisas que não seriam as minhas preferências. E um pouco essa sensação de tô acompanhada, não é uma coisa só minha. Então eu estou vivendo uma experiência coletiva, né? E eu acho que quando a gente tem essa outra perspectiva de eu vou criar o que é o melhor pra você, fica um pouco esse excesso de individualização, que nem sempre é o melhor payoff, e que volta para aquele ponto inicial, né? Se eu tô maximizando, o que é que eu tô maximizando? O que entra nessa função? E que às vezes nem eu sei o que vai né, ser melhor, então é importante ter contatos com outro tipo de coisa. Faz muito sentido. Não, e isso, a gente tá vivendo uma cultura individualista num nível muito pesado, assim, né? Acho que e que inclusive hoje em dia eu acho que o outro atrapalha o nosso processo, né? Eu já até acho que mencionei isso aqui em algum momento, eu falo muito sobre esse assunto, mas por exemplo, quando eu chegava da escola, eu queria assistir Cavaleiros do Zodíaco, só que não passava Cavaleiros do Zodíaco na hora que eu chegava da escola, eu tinha que esperar, e aí eu não podia escolher isso, não estava no meu alcance, a minha família entrava me apoiando para eu conseguir superar a minha frustração por eu não estar podendo assistir. Hoje em dia é o contrário, né? Hoje em dia o Netflix está disponível. Quem vai ter que dizer que você não pode ter aquilo que o Netflix te diz que é legal é a tua família. São as relações pessoais que vão travando. Né? E você vai vendo as pessoas andando agora, olhando só para celular, sem interagir. Né? Acho que isso eu tô com um grupo de alunas que está fazendo uma pesquisa. Elas ficaram observando pessoas andando na rua com o celular, assim. Elas viram que num período de tempo lá X, 30% das pessoas andavam olhando para o celular, né? E cara, andando, você pode tropeçar, cair, né? E olha só, é perigoso, você pode ser assaltado, né? Em São Paulo ainda. Então, eu acho que é um negócio que vai mostrando pra gente realmente, acho que as relações sociais, elas vão se deteriorando, elas vão ficando mais complexas. Antes de começar a gravar, eu tava comentando que tá tendo Mostra São Paulo de cinema, e eu tô profundamente irritado com quantas pessoas não conseguem guardar o celular no cinema. Inclusive tem um aviso, assim, né, antes de começar o filme, desliga o celular, não abra o celular no meio do filme, porque a luz... Né? E quando eu vejo um filme, tipo assim, eu fico muito absorto no filme, então, tipo, sabe, qualquer luz, qualquer coisa, né? E assim, acho que eu fiquei pensando, eu não tinha isso antes tanto, assim, eu acho que é por isso que as pessoas estão desabituadas a ficar 2 horas à frente de uma tela, né? Justamente por isso, porque elas não estão passando, acho que, por esses momentos de treino, de frustração, de tolerância à frustração, que a gente passou muito tempo atrás. A gente que, sei lá, alugava fita cassete, tinha que escolher, ficava horas escolhendo o seu filme, tinha que olhar pra trás aquelas sinopses muito mal feitas, com aqueles estilos, tinha que rebobinar a fita, tinha um custo de resposta muito maior, pra falar um termo mais técnico, né? Um esforço muito maior uma relação que você estabelecia. E acho que isso tem impacto, inclusive, sobre memória. Às vezes eu vejo filmes, assim, até legais, mas que parece que quando eu vi no streaming, eu lembro menos do que coisas que eu vi lá atrás, sabe? Que nem eram tão legais, assim, às vezes, mas parece que ficou mais marcado na minha memória. Eu acho que isso tem muita relação com o esforço envolvido pra conseguir. Mas a hora que você começou a falar esse negócio do celular, acho que até pra tentar migrar pro ponto da política pública, né, que a gente falou, chegar em algum momento, eu tendo a concordar também com isso, talvez por já ter estudado tudo que eu estudei, mas eu me lembro que no início, estudando isso, eu mesmo tinha uma certa reação a isso, que depois eu fui entender, e daí eu passei a olhar de outra maneira, de que, peraí, mas se você tá dizendo que as pessoas não estão escolhendo segundo os seus próprios interesses, isso não é muito
paternalista, né? Quem é você para dizer o que é melhor para as pessoas? Quem é você para dizer o que é uma escolha que vai fazer mais bem para ela ou que é mais racional, menos racional? E daí como que a gente responde essa questão do paternalismo, Flora? Essa é uma... Ó, nem o apresentador do podcast me deixou aqui na saia junto. Mas essa é uma das... Quando a gente olha como a economia comportamental e as ciências comportamentais mergulham na política pública, vem muito dessa distinção. Então, o Richard Thaler, que foi prêmio Nobel em Economia, e o Cass Sunstein, que é um jurista de Harvard, também participou de várias iniciativas no governo americano. Em 2008, eles lançam um livro chamado Nudge, onde que é o nome popular, assim, do conceito, mas que o que eles propõem é essa ideia de paternalismo libertário. Então, juntando justamente esses dois espectros de um contínuo de intervenção governamental, de ter uma visão paternalista de vamos legitimar a interferência do governo para um Estado que leve as pessoas a fazer melhores decisões, porque tem certas limitações, né, no dia a dia que vai levar numa decisão que é melhor para as pessoas e para o bem-estar social, mas sem tirar a liberdade de escolha. Então, sem agir de forma coercitiva. E aí, eles propõem isso justamente interferindo nesses aspectos de arquitetura de escolha, que é o termo, né, mas que é justamente como as decisões são apresentadas para as pessoas. E não tem um ponto neutro, né? A gente todo dia tá sujeito a isso, a forma que as ruas são desenhadas, a carta que a gente recebe, as comunicações, não existe um ponto neutro. Então, sabendo que tem fatores que exercem uma influência que podem ser modificados sem um custo alto, então muitas vezes só mudando a fraseologia, o design, o ambiente, por que não ajustar isso para decisões que sistematicamente façam sentido? E isso pensando num bem-estar em longo prazo, né? Porque me parece que se não há... Inclusive, acho que esse deveria ser o papel do governo, pensar no modelo de sociedade que a gente gostaria, né? Exato. Por isso que é importante a gente pensar em quem que a gente vai eleger quando a gente está ali, porque isso representa o modelo de sociedade que a gente quer, né? E a hora que você estava falando, eu fiquei pensando que se não tiver alguém que pensa sobre isso já vai estar sendo pensado, mas por pessoas que têm outros interesses que não esse interesse do bem-estar. Faz sentido? Faz, total. Ou às vezes nem é pensado, né? É só colocado de uma forma não completa, onde só tem uma visão parcial. Ou ao acaso, né? E eu acho isso que a Flora acabou de descrever, eu acho isso profundamente behaviorista, apesar das ciências comportamentais acho que derivarem bem mais dos achados do cognitivismo, mas isso eu acho que é profundamente behaviorista no sentido de que não tem um ponto neutro, no sentido de que as suas escolhas vão estar sendo moldadas pelo ambiente, pelo contexto, goste você ou não, né? Isso vai acontecer, isso é um processo que, enfim, está acontecendo a todo momento, de modo ubíquo. E esse é um argumento muito parecido com o argumento que o Skinner usava, né? Quando ele falava, olha, as minhas descobertas sobre o comportamento humano, começa pesquisando comportamento de rato, termina falando sobre a sociedade, sobre modelos enfim, de sociedade, de mundo, de utopia. Por quê? Porque ele começou a enxergar que essas descobertas sobre o comportamento humano tinham um impacto tecnológico muito grande. E começou a olhar, inclusive, para a política e falar, a maneira como a gente pensa a nossa sociedade não faz muito sentido quando você compara com o ponto de vista científico, né? Então, isso que a Flora começou a descrever. Tem maneiras de fazer isso sem ser coercivo ou coercitivo, né? Aparentemente tem, foi isso que já foi sendo testado, né? Então, por exemplo, em setores como, sei lá, saúde pública, eficiência energética, na questão da eficiência energética, talvez você até possa descrever que eu acho que em São Paulo, não sei se foi testado ou pelo menos experimentado isso, mas em alguns lugares tinha aquela empresa All Power, acho que era o nome, né? Que eles testaram enviar a conta de luz para as pessoas com uma informação comparativa sobre o quanto que elas consumiam em relação à sua comunidade. E daí fazer isso especialmente para as pessoas que gastavam mais, assim, falando, olha, você está gastando X% a mais do que seu bairro, sua comunidade, sua região, alguma coisa assim. Só essa informação comparativa, que é literalmente tinta impressa na conta de luz, hoje em dia nem isso, né, porque as contas geralmente são virtuais, só da pessoa ter acesso a uma informação
uma coisa de um custo baixíssimo que pode ser escalado, né? Porque é importante isso, quando a gente fala de intervenção, você ter escala das intervenções para poder atingir grandes grupos de pessoas, como a Glenn queria naquela situação que você começou falando. Só isso você conseguia fazer, né? Com que os níveis de consumo, você tem uma eficiência energética muito melhor. E daí você tem, inclusive, impactos ambientais, que podem ser lá na frente por produto agregado, para falar em termos bem analítico-comportamentais, tem um impacto importante. Né? Ou seja, você não manipulou incentivo, você não teve que punir, não recompensou. Até existem esses outros mecanismos. Por exemplo, agora você entrou na tarifa verde, na tarifa não sei o quê, né? Depende do seu gasto. Mas é um algo a mais, é outra variável que você pode manipular. Você pode manipular o incentivo, colocando a pessoa está gastando menos, a gente vai te cobrar menos por, não sei, quilowatt, não sei como que é medido. Mas isso já foi testado, inclusive, aqui, né? Eu acho. Em específico, esse de conservação de energia, não. Mas o que eu tive a oportunidade de participar aqui no município foi reajustando as cartas de cobrança de imposto em atraso. Então, tem uma cartinha que é emitida para quem está devendo, né? IPTU, falando, você tem que pagar em 30 dias, senão você vai entrar na dívida ativa, no CADinho em específico. E o que a gente fez foi testar uma série de variações, primeiro simplificando, porque quando você para pegar muitas das comunicações do governo, é uma comunicação difícil de entendimento, né? Que usa uma série de jargões técnicos, tem lá um monte de texto, e aí você pensa da pessoa, quando você usa uma parte, um modelo padrão, talvez. A informação tá lá na carta, a norma tá aqui. Se a pessoa quiser, se ela se importar, ela lê e ela paga, né? E errado tá ela que não tá pagando. Só que aí você busca se colocar no lugar da pessoa e entender quais são essas outras questões. Ela pode não entender os termos técnicos, ela pode chegar em casa cansada do trabalho, pegar a carta, viu? Depois eu olho. Pode ler rápido e não ter essa impressão. Então, como que a gente ajusta essa comunicação para, de fato, comunicar e sensibilizar para a ação que deve ser feita? E aí a gente testou uma série de princípios, tipo norma social. Então, a maioria dos contribuintes paga dentro do prazo, você faz parte de uma minoria, que é uma intervenção que funciona em uma série de países, né? E ficou famoso, assim, esse experimento por trazer bons resultados com essa frase. Esse uso viés da conformidade, né? Que você estudou bastante, né? Essa parte da conformidade da norma social. Então, nos Estados Unidos, Reino Unido, super funcionava bem isso. Um outro que é um tom mais de ameaça, tipo, explicitando as consequências do não pagamento. Tipo, o que quer dizer você entrar para o CADinho, que é, né, não sei se vocês já ouviram esse termo, mas é um termo que não é tão conhecido. Um outro com um tom mais explicativo, tipo, ninguém quer que isso aconteça, nem você, nem a prefeitura. Então, tá aqui o passo a passo. Qual que deu mais certo? Eu tô super o que deu mais certo foi esse que ele destacava o prazo, então você ainda tem 30 dias para pagar. E algo assim, e aí falava, ninguém quer que isso aconteça, e aí também destacava o que pode acontecer. Então, ia para uma abordagem mais de ameaça, de deterrence, mas não era o tom mais severo. E esse outro, que era o tom um pouco mais severo, também funcionou, também teve resultado significante. O do norma social acabou não funcionando aqui. Então... Ninguém paga dívida sorrindo, né? Exato. Mas isso foi super importante para até a gente ver as diferenças em contexto, né? Sim. Então, tem países, tem culturas, tem sociedades onde funciona. E aí, aqui, o que foi similar com outros casos da América Latina e o leste europeu, você tinha que por essa outra abordagem, que é uma abordagem de um tom mais severo, assim. E isso, né, era uma carta já para quem estava devendo, então já tem um subgrupo, mas aí destacando a importância de se testar. E muito dessa literatura das ciências comportamentais aplicadas, ela segue uma metodologia bem estabelecida, em geral de 5 etapas, em que você define um desafio comportamental bem específico em agente, contexto, até que fique, desconfortavelmente... Saliente? Como fala, desconfortavelmente específico. Tá. Que é tipo uma coisa, né? Você quebra lá um problema, pessoas não pagam impostos até o que é? Putz, esse tipo de. Essa parcela tá com atraso em tal momento.
Depois você diagnostica quais as possíveis barreiras. Por que será que ela não está fazendo algo que seria bom para ela mesma? O que são barreiras psicológicas, do contexto, social, né? O que está em jogo aí? Você desenha a solução, bebendo muito dessa literatura, e aí você testa. E aí aqui une muito com a agenda de políticas públicas baseadas em evidência, utilizando esses métodos econométricos, estatísticos de avaliação de impacto. E aí o que mais se teve dentro do campo foram experimentos aleatórios controlados, né? Que são vários testes AB, onde você, para um grupo aleatório, sorteia, coloca o tratamento, e para outro põe o controle. Ou, nesse caso, por exemplo, vários tratamentos. E assim seria o padrão ouro de impacto causal, para ver se realmente teve algum impacto numa dada população. E aí, dentro dessa área, é super importante isso, porque a gente está falando de comportamento com culturas diferentes, contextos diferentes, então é importante saber o que funciona ou não, e com resultado positivo, escala o que deu mais certo. E aí, depois que você implementa, você tem uma avaliação contínua para verificar se continua dando certo, ou não tem programado isso. Sim, isso é uma ótima, né, prática super importante, mas dentro práticas comuns do campo, se defende muito esse modelinho de teste e escala, e depois você acompanha, mas não se fala tanto desse momento após. Ele não é tão cíclico assim. Sim, ou deveria ser, né? Isso é algo super importante, né? Que até uma das críticas dos nudges é no que diz respeito à sustentabilidade dos efeitos. Então, funcionou porque funcionou mesmo, ou porque foi algo diferente? E aí chamou a atenção das pessoas porque mudou a carta, deve ser algo importante. E a pessoa se acostuma, esse efeito ele é no longo prazo ou ele é no curto prazo. Então, as pesquisas mais recentes, elas têm acompanhado muito esse efeito no longo prazo, e que eu acho que até é super interessante quando a gente entra para questões talvez mais de problemas complexos que envolvem a mudança de comportamento. Então, que a mudança de um padrão de comportamento e não só de uma escolha pontual, como esse exemplo que eu trouxe, mas quando a gente fala dos principais desafios que envolvem comportamento hoje em dia, né? Então, doenças crônicas não transmissíveis, que é a maior causa de mortalidade no mundo, né? Mais do que todas as outras causas somadas. Tem fatores de riscos comportamentais, alimentação, atividade física, tabagismo e álcool. A gente está falando aí de padrões de comportamento, que não adianta você olhar o que a pessoa escolheu no restaurante daquele almoço. Você tem que olhar como isso é consistente, constante, né, e frequente ao longo do tempo. E como isso interfere com esses outros pilares, porque um atua no outro. Então, você tem que ter um olhar mais sistêmico até do indivíduo. Questões de ação climática, né, que também conversa muito com algo contínuo. Enfim, a própria questão de redes sociais, de apostas. Então, acho que uma série de desafios muito importantes no Brasil e no mundo hoje envolvem esse tema. Sim. E essa questão que você falou, eu também fiquei surpreso isso, que a norma social não funcionou aqui, fiquei perguntando quão individualista será que é a nossa sociedade, ou também se não fugiu outra coisa do radar, no sentido de que, porque no caso era para pagamento de um imposto, né? Porque a pessoa não era uma questão simplesmente de restrição de recurso, aquelas pessoas não tinham como pagar. Por exemplo. Porque se fosse o caso, seria muito aquela imagem do tecnocrata que tá lá tentando elaborar, né, a solução e não pensa na realidade, né, social da pessoa, né? A intervenção tem que olhar, acho que, para todas essas diferentes variáveis. E eu acompanhei quando eu tava na Universidade Duke, que eu fiz parte do meu doutorado lá, eu tava fazendo outra coisa, mas eu sempre ficava de olho no que o pessoal das ciências comportamentais de lá também faziam. Foi testada uma intervenção num condado perto de Durham, que é onde eu morava, que ele manipulava mais ou menos como vocês fizeram. Tinha norma social, tinha saliência, que é mudar a maneira como a informação é descrita, e tinha uma parte da intervenção, eu acho que seria mais difícil de escalar, mas eu achei muito legal a lógica por trás, que era de você tornar mais pessoalizada a informação. Então, o que ele fazia? A carta chegava na casa da pessoa, tipo, a cobrança, dentro de um envelope com o nome dela escrito à mão por fora. O sujeito recrutou, assim, era um monte de estudante universitário, geralmente experimenta, era o doutorado dele. Faz assim, né? Um monte de estudante junto. Vocês vão escrever, essa carta é para não sei quem, com o nome da pessoa escrito à mão. Se você recebe um envelope na sua casa com seu nome escrito à mão, a chance de você levar aquilo a sério é muito maior, né? Então, ele teve um efeito muito maior das pessoas
que aderiram a partir desse tipo de comunicação, né? E um segundo ponto, achei super legal também, que a Flora já levantou esse ponto de uma fragilidade que tem sido acompanhada de perto. Como que a gente faz para que os nudges sejam sustentáveis, né? Para que eles tenham, ao longo do tempo, o efeito se mantenha. Um ponto que eu acho interessante do nudge, em comparação com uma perspectiva mais que pensa em mexer em incentivo diretamente, em punir ou gratificar, é que quando você pune ou gratifica, você está lidando muito com uma motivação ainda extrínseca, né, do comportamento. Existe uma distinção importante, eu acho que a ser feita. Na análise do comportamento a gente fala em reforçadores, extrínseco ou intrínseco, mas na psicologia em geral e na psicologia cognitiva, a importância de você diferenciar motivação intrínseca e extrínseca, né? Então, eu acho que algo que é controlado pelo contexto mais facilmente, me parece, talvez daria pra gente testar isso de diferentes maneiras, que seja controlado intrinsecamente do que extrinsecamente. Porque tudo aquilo que você recompensa, um comportamento que você tenta selecionar recompensando com um reforço extrínseco, com uma recompensa que depois não estará lá, você vai ter o trabalho depois de fazer com que aquilo se torne intrínseco, né? Então, são dois trabalhos, né? Que você tem o nudge, teoricamente não, né? Então, nudge, sei lá, para que a pessoa se alimente melhor. Teoricamente, vai gerar reforçadores intrínsecos que vão manter aquilo depois, né? Além de, sei lá, se você recompensasse ela por fazer aquilo de alguma outra maneira, né? Então... Eu acho que fica um exercício de poder muito marcado, né? Mais isso. Agora, até interessante, por exemplo, vocês estavam falando do nudge como uma alternativa. Cara, não sei se ele precisaria ter efeitos de longo prazo super duradouros, em certa medida, se você tivesse acompanhamento de uma métrica. Porque o coisa que eu acho que seria muito difícil se você tem uma lógica punitivista. Porque dentro de uma lógica punitivista, você reproduz um modelo individualista muito grande dentro da sociedade e tal. Agora, se você vai falar assim, cara, deixa eu ver, testei aqui, né? O que eu achei interessante é essa ideia experimental. Sim. Que é, ok, deixa eu testar. Eu tenho aqui algumas coisas. Pô, deu certo aqui. Vamos tentar aplicar isso por um tempo? Vamos ver como é que fica? Pô, gente, tá mudando aqui. Vamos repetir esse processo? Vamos ver se a gente consegue mudar de novo isso? Porque, para mim, isso faria sentido. Seria você conseguir manter a política não como um decreto que permanece para sempre e aí, sei lá, você passa 10, 15 anos fazendo um negócio que você nem sabe por que você tá fazendo, ou que não faz sentido nem no modelo de sociedade que a gente pensa, sabe? Eu achei interessante o fato de você trazer como uma coisa experimental, assim, esse trabalho de vocês. E isso é um ponto super importante, né? Só mudou a fraseologia e, tipo, a diagramação de uma carta que já era enviada. Então não teve nenhum custo extra, né? Fora o custo do projeto em si, de tipo, a gente tá implementando um novo canal ou uma multa, um benefício que tem um custo, né? Vamos supor, eu vou dar um desconto de 5% para todo mundo que pagar antes. Você tem o custo aí. Então, um grande trunfo do nudge é justamente esse fato de ser uma intervenção muito barata, que quando você está aplicando numa escala de governo, traz um impacto muito grande. Então, esse projeto, se eu não me engano, deu impacto de 4 pontos percentuais. Então, 8% com base na nossa taxa de pagamento. Uau. Quando você traduz isso para quanto isso economizaria, né, de recursos de uma cidade como São Paulo, vai para casa das dezenas de milhões. Uau. Então, né, foi implementada a cartinha. Acho que eu fui a única pessoa que recebeu uma carta de cobrança de impostos e ficou feliz em receber essa carta. Tinha um dia que eu esqueci de pagar uma parcela, mas conversa muito. E aí dialogando com o ponto que você trouxe, César, da questão de, às vezes as pessoas não pagaram porque elas não tinham um recurso de pagar. É super importante quando a gente está desenhando essas intervenções de ciências comportamentais, entender justamente o que são questões comportamentais e o que são questões estruturais, né? Se a pessoa não tem o recurso para pagar, porque está endividada, porque, enfim, tem que lidar com outras necessidades mais básicas, provavelmente ela não vai ser uma pessoa que está nessa zona de influência de um nudge, que vai atuar muito mais em quem esquece, em quem não acha que isso é relevante, e que aí tem uma distinção que é super bacana de fazer, que eu aprendi com a análise do comportamento, não sei se mas que é a diferença em decisão e escolha. E que é importante a gente olhar para além dessa perspectiva do eu tô escolhendo pagar o imposto ou não pagar o imposto,
versus eu estou escolhendo alocar meu dinheiro do imposto em detrimento do quê? E aí que eu acho que às vezes, né, pega essa perspectiva mais ampla de outras questões. Então, eu posso fazer uma intervenção que vai mudar a priorização da alocação de recursos da pessoa endividada. De que ela vai ver que é mais importante pagar uma conta X do que a conta de água. E se eu olhar só para a conta X, pode ser que minha intervenção aumente. Mas será que deu uma consequência não pretendida no aumento de endividamento da conta de água, por exemplo? E em certos contextos é importante também ter essa visão mais sistêmica e não pontual, né? Então, essa é uma outra consideração legal da gente fazer. E acho que cada vez mais isso vai estar na ordem do dia. Quando, daqui a pouco, você disse que vocês até acho que vão gravar algum episódio específico sobre isso, mas a questão, por exemplo, das bets. Estão se tornando um problema de saúde pública. Como que a política pública vai lidar com isso, né? O que a gente vai fazer com relação a isso? E eu acho que é isso. Quando você olha pro NUD, isso que a Flora descreveu de intervenções de baixíssimo custo, a gente nem mencionou nada, mas, por exemplo, envolvendo opção padrão, default, você mudar o default, você mudar aquilo que é o padrão naquela sociedade. Eu mencionei doação de órgãos em algum momento, porque um dos estudos que foi feito, não foi nenhuma intervenção, né? Foi um levantamento que eles fizeram de coisas que já aconteciam em diferentes países que adotam políticas de todo mundo é um doador de órgão potencial até que se manifeste em contrário, por questões filosóficas, morais, religiosas, seja o que for, todo mundo tem o direito em algumas nações de falar, olha, eu não quero doar os meus órgãos pelos motivos que forem, não tô nem justificar. Ou nações como o Brasil, em que você precisa se declarar um potencial doador de órgãos, ou então sua família e etc., e as taxas de doações em cada um desses países, né? Tem aquele gráfico lindo do Johnson e Goldstein, né? Que acho que é 2000 e já faz tempo. Mas enfim... já faz tempo. São diferenças, assim, enormes. Você não tem como estimar quantas vidas são salvas, né? Com uma mudança que é simplesmente uma mudança no default. O que aquela sociedade decidiu que é o padrão daquela sociedade. E você não tá proibindo as pessoas de se manifestarem em contrário, se for o caso. Né? Então, a gente já falou aqui de eficiência energética, de a economia de recursos públicos, de saúde, enfim. São muitas áreas, eu acho, possíveis, né, de aplicação. Sim, mas daí tem uma questão importante, que você trouxe esse ponto das bets, e até conversa com o seu ponto anterior, de que os NUDs não são a única ferramenta de intervenção quando a gente fala de intervenções comportamentais, né? E que teve um foco grande na literatura nisso, principalmente nos primeiros 10 anos da área, mas agora, acho que principalmente nos últimos 2 anos, tiveram alguns artigos que buscaram fazer uma revisão de, assim, qual foi o impacto disso, e até com uma abordagem crítica de, é importante a gente também olhar para outras coisas, né, outras formas, principalmente quando estamos falando de mudança comportamental, então, de intervenções que precisam, talvez, ser um pouco mais coercitivas, ou mais estruturais, ou mais sistêmicas. Tem um artigo muito legal do Lauenstein, que ele fala a importância da gente mudar desse olhar individual para um olhar mais sistêmico. Então, moving from the I-frame to the S-frame é o nome. Ou então, a própria questão dos NUDs que você falou, que eles oferecem uma alternativa a um mecanismo só de motivação extrínseca, né? De sistemas, recompensas e punições. Tem um estudo bacana, acabou de sair, acho que mês passado, em que eles estavam vendo intervenções para incentivar as pessoas a fazerem atividade física, a irem na academia. E aí é um esquema de incentivos onde a pessoa ela só recebe a recompensa se ela for treinar com um amigo, versus quem recebe a recompensa de qualquer treino. E aí o que você vê a pessoa que vai treinar com um amigo, quando você tira o esquema de recompensa, eles continuam aí 35% a mais do que o outro, porque ficou muito mais agradável e prazeroso. Então você tá aí utilizando um esquema de recompensas mais inteligente, talvez, né? Fazendo como eu uso esse conhecimento que pode funcionar no curto prazo para eu colocar uma motivação mais duradoura para incentivar essa mudança no longo prazo, que não é um nudge nesse caso, mas é um entendimento de um comportamento que eu acho que até bebe muito mais na análise do comportamento diretamente, né? E é super interessante. E você não tirou o reforço, você mudou o tipo de reforço, né? Eu acho que isso que é importante de ser colocado,
E é isso, eu acho que é muito mais analítico comportamental nesse sentido. E que aí eu acho que tem uma chavinha muito importante que é o que é prazeroso intrinsecamente. Tipo, as pessoas vão fazer o que é divertido, vão reagir ao que gera emoção. Então, como a gente também consegue incorporar esses elementos na concepção de políticas públicas, de comunicações, de sistemas, né, do que quer que seja. E o quanto... Tem aquele livro, Punished by Rewards, acho que é o nome, o quanto que algumas motivações extrínsecas podem, inclusive, minar a motivação intrínseca, né? Então, você tirar, né, aquilo que a pessoa faria espontaneamente, ou seja, um efeito paradoxal, quase iatrogênico, de você recompensar aquilo que você quer selecionar. Teve aquele experimento, né, de um pesquisador que tinham crianças brincando, acho que é da década de 80, 70, que as crianças estavam brincando, ele dava um brinquedo, e aí ele ficava do lado, assim, né, era um senhor olhando para uma criança brincando, nossa, como você brinca bonito, nossa, muito bonito isso. Eu não sei vocês, mas se eu fosse essa criança, eu ia parar de brincar. Ou seja, né, você tem algumas coisas que você não precisa de alguma coisa externa ali. E talvez nesses casos, um nudge faça muito sentido. Por exemplo, você vai pegar uma coisa que já talvez trouxesse algum grau de motivação. Por exemplo, quero promover exercício físico dentro de uma comunidade específica. Cara, só de você conseguir... se você tiver uma quadra ali, e aí você começa a promover ali dentro da comunidade um grupo de pessoas que chame as outras, olha, agora a gente vai ter aulas de vôlei. O Edu Silo veio no último episódio, né, e a gente estava justamente falando sobre o quanto que aqui no Brasil a gente tem pouco investimento em esporte do ponto de vista de políticas públicas, né, ou seja, e o quanto seria importante ter isso. Só que para pensar, acho que só pegando esse ponto, talvez você nem precisasse de verdade, só colocando uma quadra e alguém já usando essa quadra, talvez as pessoas começassem a usar com mais frequência, E né? foi muito legal esse exemplo que você deu, porque esse ano foi lançado um artigo na Nature que fez uma meta-análise em cima de intervenções de mudança de comportamento. Então, pegando os escopos de saúde e de sustentabilidade. Para entender, tipo, tentar criar, assim, um diálogo comum, né, entre os campos e entender o que de fato funciona. E aí, a única intervenção capaz de trazer impacto grande em mudança de comportamento foi dar acesso. Isso que você falou de criar uma quadra, é muito isso, né? Não é um nudge, porque não é uma intervenção simples. Mas é sim você facilitar o acesso, e aí tanto o acesso físico, quanto o acesso talvez temporal, quando você cria, né, um treino de vôlei em dado horário numa comunidade onde você já tem essa oportunidade de agir. E aí é uma coisa que muitas vezes a gente negligencia, talvez principalmente se pega aquela perspectiva de quem quer vai atrás e acha o horário. Né? O quanto é diferente de você... Eu comparo muito, quando eu tô aqui em São Paulo versus de quando eu tô em Santos, uma cidade de praia, com fácil acesso à orla. O quão mais fácil é ir correr, por exemplo. Porque você tem um acesso facilitado. Ou então, como a gente estava falando do elemento social. Né? O elemento social, ele teve um outro estudo também que buscou comparar se você tinha mais relações, tipo, amigos de corrida. Isso fazia com que você aumentasse muito mais frequência de treino do que não tendo, né? Ou seja, treinando sozinho, por mais que a sua motivação para correr não fosse a interação com os amigos. Ou declaradamente. Exato. Então, assim, a facilidade de se ir para um lugar, o comportamento dos outros, mesmo não no sentido motivacional, mas só no sentido de copiar, né? De realmente ser mais fácil, autoeficácia, ou o que quer que seja. O quanto são outras vias também que a gente não olha de uma forma tão carinhosa, assim, no desenho, né? De intervenções. E que se a gente tá falando de mudança de comportamento, são super importantes. Tem uma área que chama facilitação social, né? Na psicologia social, que vai estudar isso. A gente eu acho muito legal esses achados todos, porque primeiro que é dado empírico, né? A gente tá vendo que a gente tá só supondo, falando teoricamente. E segundo que é isso, a gente negligencia
coisas que passam desapercebidas, né? Eu acho que pelo senso comum, quando a gente começa a olhar de perto, né? E quando você pode fazer um experimento sobre isso e mostrar a diferença. Você falou a questão das crianças brincando. Me lembrou de outro experimento super interessante que dialoga muito com a questão do paradoxo da escolha, mas crianças expostas a contextos com muitos brinquedos versus poucos brinquedos. Elas brincam por mais tempo de maneira mais criativa quando elas têm menos brinquedos à disposição. Que legal. Cara, isso, ó, dica pros pais que estão assistindo. A gente até... E se você gostou disso, a gente já tem um episódio sobre infância e desenvolvimento emocional aqui, só fazendo jabá. E já puxando também, assim, a gente tá falando muito do nível social, mas isso também tem a ver com o nível individual, ao que você se expõe, ao que você escolhe se expor, né? Então, se você sabe que você vai ceder a algumas tentações, você pode escolher ou não escolher se expor a determinados contextos que você sabe que é mais fácil se expor àquela tentação. Até, né? Então... César, conectado com isso, tem uma literatura de auto-nudges, que é justamente eu sabendo, né, dessas técnicas, desse ferramental, como eu, ciente de que eu sou uma pessoa, de que, né, todos somos propensos a cair em tentação, como eu redesenho o meu ambiente, eu aplico essas técnicas para tomar decisões autocontroladas. Então, um agente sofisticado é o termo técnico. Então, ciente da minha própria, né, falabilidade, como eu manipulo esses componentes. E, inclusive, eu venho, né, trabalhando nos últimos anos justamente com esse tema de acompanhando pessoas para ajustar seu estilo de vida em saúde. A gente criou um conceito chamado consulta comportamental, que é justamente aplicar essa metodologia dos 5 passos que eu falei, né, da definição do problema, diagnóstico, solução, teste e escala no 1 a 1. Então, fazendo bem um trabalho de vamos entender aqui qual que é esse problema. Como muito doce, mas como? Não, é o docinho depois do almoço, quando eu tô no restaurante do trabalho, indo pra pagar no caixa, eu pego lá. E o que isso tem a ver? Putz, a decisão automática, último suspiro de felicidade, o que poderia ser uma solução? Eu vou, então, comer num outro restaurante. Então, vamos testar na semana seguinte. E a gente fez esse trabalho na NIT, que era uma startup onde eu trabalhava nos últimos anos, e foi super bacana, assim, ver o quanto de valor entrega, que é diferente da psicoterapia, né? Onde você talvez vá para escolhas, questões mais profundas, mais emocionais, mais, né? A gente também trabalha dessa forma, assim, eu acho que talvez de uma maneira até meio parecida, pelo que você descreveu, mas não só isso, né? Mas acho que o ponto, e a gente até estava trabalhando muito com o Marcelo, que ele é professor da psicologia da USP. Marcelo Benvenuti, né? Ele já, inclusive, já se convidou para vir para cá, a gente só não conseguiu organizar a agenda. Ele é ótimo. Mas da diferença na superficialidade dos temas tratados, de que você não vai para uma sessão de terapia, né, com um psicólogo para falar do seu docinho depois do almoço, do delivery, a menos que isso traga uma preocupação geralmente grande, são as consequências disso para sua vida como um todo, enfim. Mais então, do que... bem esse olhar pragmático e pontual. E a gente tem trabalhado para distinguir esses conceitos na literatura. E eu acho que isso traz uma visão, como para além dos nudges, a gente olha para o indivíduo como um sistema. E que precisa, muitas vezes, mexer em vários padrões ao mesmo tempo para chegar num resultado, tipo perda de peso, tipo melhora de condições de seu perfil lipídico. Exato. E que senão não vai chegar no resultado final. Você sabe que uma intervenção, por exemplo, para um pessoal parar de fumar, né? Eu já fiz isso com alguns pacientes e foi bem legal. É a técnica da cadeira. Que você coloca uma cadeira virada para a parede e a pessoa pode fumar o quanto ela quiser, desde que ela esteja sentada naquela cadeira virada para a parede. E isso reduziu muito a quantidade de cigarro. Acho que são coisas pequenininhas desse jeito, assim, né? Pelo que você tá falando. Algumas condicionalidades autoimpostas, né? Exato, ou então
Eu trabalho com transtorno por uso de substância. A primeira coisa para qualquer paciente, independente da substância, automonitoramento. A estratégia de automonitoramento. Porque, não, eu sei quanto eu fumo, eu sei quanto eu uso. Eu falei, mas vamos quantificar e você vai escrever. Você pode mandar, sei lá, para você mesmo num grupo de WhatsApp que você abre só com você mesmo, um emoji de cigarro ou de alguma outra coisa, né, que você usar ao longo da semana. Depois de uma semana ou duas, daí a gente vai ver o seu padrão de consumo, a gente vai registrar, a gente vai... É meio chato no começo, mas só de você forçar a pessoa a olhar para o próprio comportamento, isso já tem um efeito inicial, né, importante. Ele não é duradouro, né? Não. Mas você tem. Mas legal. É um primeiro passo, assim, super importante, porque às vezes é isso, às vezes no caso de cigarro, primeiro você monitora, depois você ranqueia quais são os mais e os menos prazerosos do dia, que geralmente, assim, depois de refeição, antes de dormir, a hora que acorda, então você vai deixar esses por último pra tirar. Você tá fumando 20 por dia, um maço por dia, vamos tirar no meio da tarde e um no meio da noite, assim, daí você vai fumar 18 na próxima semana, depois 16, depois, né, e manipulando, assim, fazendo bem fading, né, como a gente, né, usa esses termos também, tirando aos poucos, bem baby steps. E você tem bons resultados com isso, né, em termos especialmente de comportamento compulsivo. E é isso, assim, nerds não são tudo, acho que dá pra você pensar em outras possibilidades. Eu lembrei agora também dos estudos do André Miguel, que trabalhava com dependência química, acho que ele fez doutorado na Unifesp, que ele testou uma intervenção com usuários de crack, em que eles tinham que... A intervenção era... Eles podiam substituir uma amostra de urina que desse negativo no teste toxicológico por um incentivo financeiro, né? E tem toda uma polêmica de vai usar incentivo financeiro, né? Mas ele teve resultados, assim, incríveis, né? E foi só um estudo, isso não é política pública nem nada, mas acho que isso mostra como existe potencial, assim, de você usar esse tipo de... Isso não pode, obviamente, ser uma condição para aquela pessoa ser ajudada, né? Obviamente, aquelas pessoas já eram pessoas que estavam acolhidas e estavam ali em algum programa de realocação profissional, algo assim, e daí queriam passar por isso, né? Por essa intervenção. E você teve pessoas que não reincidiram depois de um follow-up de, assim, mais de 6 meses, o que para caso de usuário crônico de crack, que é uma droga extremamente viciante, é muito impressionante, assim, o que você consegue produzir. E acho que até... Também tem a própria questão... a gente mencionou na questão das bets e tal. Tem a própria questão da própria legislação que envolva comportamentos, né? E que às vezes é necessário uma medida mais coercitiva para certos tipos de contexto, como foi com a lei antifumo no estado de São Paulo, que trouxe resultados super importantes. Ou mesmo a questão de síntese de segurança, se você pega décadas atrás, né? Que não era uma prática e hoje é... Então, também tem essa parte que a gente até conversou com a Sarah Conley. Nossa, ela é muito legal. Super recomendamos. Recomendo. A Sarah Conley é uma filósofa e ela tem um livro que chama... Como que é o nome? Eu não lembro agora, mas ela é um livro... Enfim, ela tem um artigo que fala sobre a desimportância de algumas liberdades. Porque nós somos uma sociedade tão obcecada com liberdade... E liberdade pra quê, né? Pra, por exemplo, usar açúcar até morrer? Ou então, né, ela começa a discutir esse ponto de vista. Sim. Sobre como algumas formas de algumas medidas coercivas têm sua legitimidade. Sim, né? Então... que são importantes, né? Quando tem um impacto muito grande, seja no indivíduo, seja pra sociedade, que aí faz sentido você interferir para além dos nudges. Então, interferir de uma forma mais brusca. Até o Stuart Mill, que é, né, o pai do liberalismo totalmente, né, não vamos ser paternalistas, ele dizer que se um indivíduo tá andando em direção a uma ponte quebrada, você sabe que tá quebrada, é legítimo que você coaja ele, nem que você tenha que coagir pra tirar ele dali, porque você sabe que ele vai morrer se ele continuar andando. É um pouco esse o argumento. Se até o Stuart Mill era a favor, e Contra a Autonomia é o nome do livro dela. Aqui acho que não tem tradução pro português, né? Against Autonomy. E é um título meio sensacionalista justamente para chamar atenção, mas os argumentos são muito bons. Sim. Né? E acho que também, né, e aí acho que para além disso vai a própria regulação de certas coisas. Então, como eu regulo rótulos de alimento que, né, trazem um certo tipo de informação, ou como eu regulo espaços para que sejam desenhados de um dado formato. Então, você consegue também combinar essas duas práticas utilizando legislação para escalar nudges, talvez, com empresas, com indústrias, com espaços. A gente teve agora, né? Por exemplo, em alimento que tem bastante açúcar ou gordura, agora a gente tem bem grande na embalagem. Será que isso, talvez daqui a algum tempo a gente descubra uma forma se de saliência, né? Você tá salientando uma coisa que você tinha que virar e olhar na letrinha miúda, né? Então... Eu acho muito legal, né? Eu acho importante esse tipo de intervenção,
Porém, mês passado eu vi uma palestra que era um professor do Chile que fez avaliação de impacto disso no Porque eles têm lá em Santiago, né? Eu fui lá semana passada. Caso de estudo, assim. E eles utilizaram uma metodologia super bacana que eles conseguiram pela diferença nos lotes. Então, tipo, a indústria já tinha produzido e já tinha mandado para o mercado um cereal, exemplo. E aí a lei entrou em vigor e aí a produção, a partir de então, precisou ter aquele coisa. Então, eles tinham, num dado momento, no mesmo momento de tempo, se eu não me engano, produtos com o rótulo e sem. E aí, isso possibilitou que eles fizessem uma avaliação de impacto para ver. E, se eu não me engano, não tinha muito impacto esse tipo de medida. Então, eu acho que, né, isso também traz essa discussão de que pode ser que tenha políticas que parecem que funcionam muito bem, mas não tem um dado impacto, ou, quem sabe, em outros contextos funcionem, ou, quem sabe, interfiram num aprendizado mais a longo prazo e não tem esse impacto no longo prazo. O cigarro mesmo, né? Você colocar aquelas imagens na parte de trás do cigarro, isso já existia antes da gente começar a limitar os lugares que a pessoa pode fumar, né? E eu não sei qual foi o impacto, mas talvez não tenha tido o impacto que era esperado. Pelo contrário, os fumantes começaram a fazer piada daqui. Eu só vou fumar o que dá câncer, eu não vou fumar o que brocha, por exemplo. Exato. Assim. E eu acho que a gente acabou nem mencionando esse conceito, mas acho que outro bastante importante também da gente mencionar é a questão do sludge. Além do nudge, né? Que a ideia do nudge é você facilitar para que as pessoas tomem decisões, e o sludge são coisas que dificultam uma tomada de decisão que fosse mais sensata, interessante do ponto de vista do bem-estar da própria pessoa, né? E acho que isso de você promover facilitações, desde isso de você construir uma quadra, dá para você fazer isso de maneiras até mais sutis, assim, né? Então, sei lá, tornar um formulário de acesso a um serviço público mais simplificado. Tinha até uma campanha, acho que era Simplifica alguma coisa, que era focada na questão da linguagem, de simplificar a linguagem. Mas isso pode ser feito de diferentes maneiras. Por exemplo, eu vejo a política pública com relação a ISTs aqui na cidade de São Paulo é muito interessante, é modelo para o mundo inteiro, inclusive. Por exemplo, para quem é usuário de PrEP, que é medicação de prevenção à infecção por HIV, você tem, por exemplo, hoje em dia, dentro de uma estação de metrô, da Estação República, você tem, chama Estação Jorge Belloc, que eles fazem teste, eles já testam para HIV, testam também nível de creatinina, que é para ver função renal. Se estiver funcionando, você negativou, seus rins estão ok, você já pode retirar ali medicação para uso por 1 mês, depois disso para mais 3 meses. Então, assim, é uma coisa que... o impacto disso, de você ter isso dentro de uma estação super central em São Paulo, da pessoa não ter que ir até isso já facilitou muito, assim, eu acho que a vida de muitas pessoas. E eu diria, isso foi uma maneira, talvez, de tirar um pouco de sludge do caminho, né? Que a ideia do sludge é isso, são fricções que não te deixam chegar até onde você quer chegar. Acho que a saúde usa bastante isso, né? Tem muita campanha de vacinação que eles fazem essas ações extramuros, que é justamente sair da UBS e ir para pontos centrais da cidade, como estação de metrô, inclusive, para facilitar o acesso. Então, já tem algumas práticas super bacanas, mesmo sem o linguajar a teoria, talvez, das ciências comportamentais, e que a gente consegue analisar sobre essa ótica. A Casa da Mulher Brasileira é isso, né? Você coloca lá apoio jurídico, apoio psicológico e tal para mulheres que sofreram violência, né? Então, assistência social, tudo junto no mesmo lugar. O que antes levava muito tempo, a gente ainda tem poucas, né? Acho que tem 9, 12 no Brasil, uma coisa assim. Então, são pouquinhas, mas já é uma coisa interessante, né? Ou seja, facilita esse processo, né? É o que o pessoal chama, talvez, de desburocratização. Não sei. Tá ligado a isso. O sludge, como conceito, ele envolve medidas disso, mas não só. Mas são realmente facilitar acesso e tirar fricções em vários níveis. Cara, até pensando no que vocês estavam falando desses nudges individuais, ou até, né, vamos eliminar esses sludges individuais. O que a gente pode fazer no dia a dia para que as pessoas possam aplicar essa ideia, até para ter vidas mais tranquilas, mais, por exemplo, fazer exercício físico, estudar mais, enfim, ter vidas mais felizes. Você acha que elas conseguem organizar a vida?
usando essas É ideias? muito caso a caso, né? Por exemplo, eu já vim de tênis porque eu vou sair daqui pro treino, né? Tipo, talvez às vezes de coturno, só faz de ter que, só vou ter que trocar o resto da roupa, o tênis já tá ali. Não sei, eu acho que é muito, acho que individualmente, caso a caso, mas é você... Acho que o primeiro passo é você entender, né, onde é que você quer chegar, até por causa daquela questão de satisfação, maximização. Quanto mais clareza você tem, né, mais fácil acho que as coisas vão ficando. Para daí adaptar o seu contexto para isso, né? Você quer mudar hábitos, porque a questão é... Porque hábito é difícil de mudar, porque hábito é uma coisa que já está automatizada. E aquilo que você quer deixar de fazer, você tem que desautomatizar. Então, você ir incluindo essas fricções no meio do caminho, desde desviar do caminho da padaria que tem o doce que eu não quero comer, antes de voltar, até facilitar aquilo que você quer fazer. Por exemplo, dormir com a roupa do treino, né? Por exemplo, nunca saio... Tem pessoas que você precisa programar o lazer delas, porque senão elas nunca fazem coisas por lazer. Então, você já vai comprar antecipadamente o ingresso pra não sei onde. Você já vai programar com outras pessoas que daí tem pressão social envolvida, que você vai fazer uma determinada coisa que você não faria se não fosse por pressão social. Eu acho que é muito adaptado caso a caso. Não sei se você pensa em particulares, Sim, assim, interessantes. assim, acho que certamente dá para usar isso para uma aplicação individual. O que funciona? Aí é isso que o César falou, vai variar muito de pessoa para pessoa. Tem uma taxonomia de 93 técnicas comportamentais, que seriam as BCTs, Behavioral Change Techniques, de um pessoal da UCL, do Reino Unido, que eles fizeram esse esforço de compilar todas as ferramentas, pegando, assim, o componente menor, né, o irredutível, assim, os ingredientes que formam essas intervenções maiores. E que é super interessante, inclusive, porque acho que muitas delas são ferramentas de análise do comportamento. Então, que descrevem tipos diferentes de reforço, de punição. Então, é interessante como o diálogo entre o campo da ciências comportamentais, da economia comportamental e acho que da análise do comportamento. Mas, enfim, então que tem muitas técnicas, mas, de forma geral, acho que esse pressuposto de tornar mais fácil o que eu quero fazer com mais frequência e mais difícil o que eu quero fazer com mais frequência funciona muito. Não subestimar o poder do social. E como eu consigo incluir prazer, talvez, né? Ou seja, juntar algo mais difícil com algo prazeroso, seja encontrar motivações mais internas ou divertidinhas das coisas. E quando eu ainda não tenho, porque motivação intrínseca demora para se formar, será que eu consigo criar um autossistema de motivações extrínsecas, seja dar um check, né, fazer o próprio automonitoramento nas coisas que eu tô criando, me dar uma recompensa, a própria recompensa monetária aí pode funcionar, mas criando esse autossistema de recompensas, mas sem perder de vista de que é importante desenvolver essa outra relação mais profunda, mais duradoura. Não, legal. E acho que a gente tá caminhando agora para os minutos finais, mas eu queria saber, assim, Flora, você consegue contar um pouco você contou da intervenção que você fez com as cartas na prefeitura. Teve alguma outra que você acha que é legal? Ou alguma coisa que você tá fazendo no Banco Mundial? Não sei se você pode falar também. Acho que teve uma que é bacana de falar, foi meu mestrado, inclusive, que foi um outro projeto que a gente fez com um hospital do município para reduzir o absenteísmo em consultas. Então, muitas vezes as pessoas agendam consultas e acabam não indo, e nem ligando para, né, falar que não vão. E isso é uma questão não só aqui, mas no mundo inteiro. Quando você fala, né, de gestão de saúde, é um fenômeno que gera perda de recursos. E aí a gente mudou as ligações telefônicas que já eram feitas, tanto de agendar a consulta, quanto de lembrar que vai ter, inserindo essas fraseologias para reforçar a memorização, então, você pode pegar papel e caneta para anotar, você pode repetir as informações, aumentar o vínculo de comprometimento. Então, você vai conseguir estar aqui. Se você não tiver, você liga avisando. E algumas outras questões, assim, para reforçar a importância. E foi interessante porque foi uma intervenção onde a mensagem era falada e não só escrita, que é a maioria dos casos. E principalmente por interferir em uma central telefônica em operação, né? Então, acho que a principal questão, assim, e que muitos dos projetos respaldam nisso é que a teoria é linda, mas para você implementar, né, para entender como funciona a política pública e fazer um ajuste bebendo da teoria, da ciência, mas sem prejudicar o dia a dia,
e, né, entendendo aí quais são esses pontos de entrada dentro de um governo, de uma empresa, ou seja, qual é o setor, eu acho que é aí que reside a grande dificuldade. E, enfim, a gente foi um teste de 3 meses, mas nesse período teve uma redução de cerca de 13% no absenteísmo, Uau. então que foi um impacto bacana. Poxa, não, incrível. E isso só mexendo na frase Na e pedindo pra fraseologia, pessoa, você exato. pode anotar, só isso. Sem nenhum custo adicional. E aumentou o tempo Não, esse foi um dos critérios. Então, Uhum. como a gente faz uma ligação que não exceda no tempo, porque senão Sim. mexeria na estrutura de custos. Então, porque eu imagino que se aumentasse o tempo, as pessoas... Ou seja, a gente não precisa gastar mais tempo pra ser simpático e se importar com o outro, Exato. né? Que coisa bonita Sim. isso, né? Sim. Exato. Pô, cara, muito legal. E... Bom, gente, a gente chegou no fim do nosso bate-papo. Queria saber se vocês querem deixar algum recado pra alguém, alguma frase final de efeito, sei lá. Eu deixo vocês livres pra vocês falarem o que vocês quiserem. Aí, quando tem a escolha, fica muito Pois leve. é, você vê? Acho que essa é a minha frase final. Quando tem escolha é mais difícil. Eu acho que a gente aprender a importância das nossas escolhas é uma coisa, mas a desimportância de algumas outras escolhas também é algo importante, a desimportância de algumas liberdades, né? Eu acho que isso é algo... foi algo que eu aprendi, assim, com a economia comportamental, acho, que me fez repensar um pouco essa questão de o que nos faz livres é fazer mais escolhas, acho que não necessariamente, ter mais alternativas, acho que não necessariamente. E acho que muito expandir a nossa própria imagem de indivíduo, né? E de tomada de decisão. E que não tá tão distante, porque, bom, somos nós. Então, às vezes, se você para pra pensar em como, de fato, né? Quais são exemplos de coisas que funcionaram, que são exemplos positivos? O que foi? Por que eu fiz dessa forma? E acho que isso muitas vezes dá boas pistas de como mudar comportamentos, por exemplo. Nós podemos não ser totalmente racionais, mas nós também não somos totalmente irracionais. Nós somos, como dizia o Ariely, né? Previsivelmente irracionais. Bom demais. Bom, obrigado, gente. Demais. Vocês querem deixar a rede social, alguma coisa pro pessoal encontrar vocês? Alguma dica de leitura? Eu tô no @comportamento etc. De vez em quando eu faço um pouco de divulgação científica por lá também. Acho que a gente falou aqui da Sarah Conley, que eu acho muito legal os textos dela, do Cass Sunstein, né, que trabalhou, foi ministro durante o governo Obama. Na verdade, ele é chefe da OIRA, né, que era um secretário de governo, enfim, umas agências mais importantes dos Estados Unidos. Ele tem escritos muito legais também. Ele escreve que nem uma máquina, aliás, ele tem livro publicado assim a rodo. Alejandro Hortal é um autor bem legal também, ele é muito legal, a gente conheceu ele, a gente fez um curso de verão em Praga, na República Tcheca, de Ciências Comportamentais, ele foi nosso professor, discutindo a ética do nudge, que acho que tem questões meandros bem mais complicados, que não deu pra entrar aqui até pela extensão do tema, mas a questão da ética de uma intervenção paternalista, o que torna um paternalismo, o que diferencia o libertário do coercitivo, ele tem umas questões muito legais, eu sugeriria esses autores. Bacana. Eu vou deixar meus crushes acadêmicos o nome. Eu gosto muito da Susan Mitch, da UCL, que coordena esse Center for Behavioral Change. Então, eles estão fazendo um trabalho super bacana, ligado a essa taxonomia, por exemplo. Então, criar uma ontologia do campo e aplicam muito na área da saúde. A Katie Milkman, que ela está na Universidade da Pensilvânia, e ela atua muito com essas intervenções também ligadas à mudança de comportamento em saúde. Inclusive, um livro dela foi traduzido para o português, acho que ano passado, chama Como Mudar. Então, vários dos temas que a gente falou aqui hoje, ela aborda, é super interessante. E o George Lowenstein, que é professor da Carnegie Mellon, de Decision Sciences, ele é psicólogo. Inclusive, ele é bisneto do Freud, se eu não me engano. Nossa. Não, só né, disso. tem uma vertente super diferente, E, enfim, ele, para mim, é um dos grandes nomes, assim, do campo, e ele faz muita essa interlocução tanto de coisas mais da psicologia, não sei, substrato biológico, atenção, emoções, quanto de uma coisa mais aplicada. E aproveitando para fazer o alto jabá, mas eu vou lançar um livro mês que vem chamado A Cabeça do Corredor, então que aplica as ciências comportamentais no universo da corrida. E que conversa muito também tanto de como implementar uma rotina consistente de treinos, mas daí questões mais da própria, né, como nossa cabeça age no treinamento, de certa forma. E
Eu tenho um grupo de estudos em economia comportamental, o GIC, e a gente tem encontros mensais de discussão de artigos, inclusive, né, César, já trocamos muito lá nisso. Algumas das falas que a gente comentou aqui com a Sarah Conley e o Alejandro Hortal estão gravadas no canal do YouTube. Olha Então, só. caso... Depois você me manda, eu deixo na Bom, descrição. 3 horas discutindo o artigo, mas Tá é lindo. super bacana. E meu Instagram é Flora Fino Amor. Então, Maravilha. Pessoal, a gente ficou por aqui com esse episódio incrível, tá? Não deixa de seguir a gente, caso você ainda não siga, Instagram, @pareamento, a gente tá lá no TikTok também, a gente tá no YouTube, no Spotify, no Apple Podcasts, na Amazon Podcasts, em vários desses streamings de podcast por aí. Eu vejo vocês no próximo episódio, um grande abraço, valeu!